Boa noite e paz, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Na nossa reunião, nosso culto de quinta-feira, né? Estamos na quarentena e estamos agora na penúltima quinta-feira do mês de abril. Já estamos terminando esse mês, né? E essa é a penúltima quinta-feira. E pensando nessa quarentena, pensando nisso tudo, nesse tempo que nós estamos passando, né? Eu pensei em trazer uma palavra hoje para vocês e nós compartilharmos sobre uma palavra. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração, pedindo a Deus que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o nosso entendimento, a nossa vida e nos dê graça e sabedoria na transmissão dessa palavra e também ao recebermos essa palavra, que ela venha direto ao nosso coração. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, nós estamos mais uma vez na Tua presença para mais um pequeno estudo da Tua palavra e queremos Te suplicar, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a nossa mente, abençoe a nossa alma, abençoe o nosso espírito, abençoe o nosso intelecto, o nosso entendimento, a nossa capacidade de ouvir, de entender, de raciocinar, de captar, de guardar e principalmente de colocar em prática. Abençoa cada um dos teus filhos que estarão ouvindo, participando, que todos nós sejamos abençoados em nome de Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo nesse período e que esse período de quarentena passe rápido e o Senhor possa nos dar a vitória para a glória do teu santo nome. Nós oramos, clamamos e suplicamos a ti a tua bênção em nome de Jesus e o povo de Deus diz amém. Amém? Eu quero mencionar algumas coisas que eu anotei aqui antes de eu entrar propriamente nos textos que nós vamos ler nesta noite. E eu quero falar sobre a questão da vida espiritual. E eu coloquei aqui, a vida de todo ser humano e também da matéria está ligada direta ou indiretamente com todas as áreas existentes no mundo, a área social, humanitária, educacional, de costumes e tradições, a área moral, sexual, filosófica, política, econômica, religiosa e também a área espiritual. Espiritual. Toda pessoa que vive envolvida com atitudes erradas dificilmente conseguirá fazer algo certo, porque ela está envolvida com coisas erradas. Eu quero falar sobre a vida, o que é que nos envolve, o que é mais forte na nossa vida, no nosso caráter, no nosso pensamento, nas nossas escolhas, nas nossas preferências. Pensando na vida e no contexto geral de quarentena, que todos nós estamos envolvidos sem exceção, pensei em compartilhar com vocês algo que tem falado muito ao meu coração, a nossa vida espiritual. Qual tem sido a intensidade e o nível do nosso interesse pela pessoa de Deus e o nosso relacionamento com Ele, a nossa comunhão com Ele? Qual tem sido a intensidade disso? Como tem sido durante os anos da nossa vida esse interesse nosso, essa participação nossa, essa busca nossa em relação ao mundo espiritual e a comunhão com Deus? Qual tem sido o nosso interesse? Qual que é o tamanho do nosso interesse? Qual tem sido a intensidade disso na nossa vida? E agora, de um modo especial, nesse período de quarentena, que nós estamos tendo tempo para fazer muitas coisas que nós não fazíamos antes. Como tem sido durante esses anos tudo isso? Qual é o verdadeiro sentimento, impressão e entendimento que temos em relação à pessoa de Deus? Como é que sentimos Deus? Como nos relacionamos com Deus? Se nós acreditamos nele, né? Qual o verdadeiro sentimento, a impressão disso tudo? Como que nós sentimos e nos relacionamos com Deus? E eu quero falar algo aqui importante. Dentro de cada um de nós, de todos nós, existe algo ou alguém com que ou quem nos relacionamos de um modo mais forte, mais atrativo, mais envolvente,
ainda que secreto, na imaginação, na mente, no coração, na alma, nas emoções e até mesmo no espírito. Cada um de nós tem alguma coisa que mexe mais conosco, que fala mais conosco, que nos sensibiliza mais. Seja pessoa ou coisa, atitude, lugar, alguma coisa mexe conosco mais. Quem nos tem atraído e envolvido mais? O quê? Ou quem? Cada um de nós sabe exatamente o que é e quando somos tocados de um modo diferente, a ponto de alterar o nosso humor, as nossas emoções, a nossa adrenalina, de um modo geral, os nossos sentimentos, os nossos sentidos. Nós sabemos disso. Nós sabemos sim. Até a nossa fisionomia muda, seja para o bem ou para o mal. Lidamos o tempo todo com pessoas, com seres humanos, com animais, com a matéria, com coisas, com objetos e também com o sobrenatural, direta ou indiretamente. Às vezes estamos lidando com o sobrenatural e nem sabemos disso. Ou sabemos e percebemos, e às vezes nós sabemos se a coisa é boa ou se é ruim, se aquilo nos faz bem ou nos faz mal. Mas todos nós sabemos disso. Cada uma dessas pessoas, cada uma dessas possibilidades mexe conosco e nos envolve de alguma forma, força e motivação. Cada um de nós tem uma personalidade e por isso nós somos diferentes em muitos aspectos. Um do outro, nós somos diferentes. Não é? Eu sou casado com a Áurea é minha esposa, nós somos muito diferentes. Mas nós nos entendemos, nós nos acertamos, nós conversamos e nós tentamos fazer o melhor entre nós e para nós. Nós somos diferentes. E talvez uma coisa que para mim é muito importante, para ela não é. Talvez uma coisa que para ela é sensível, para mim não é. Porque nós somos o quê? Diferentes. Então nós temos sentimentos diferentes. Por causa disso, o que mexe com um pode não significar nada para o outro. E eu estou falando de sentimentos. O que é que passa dentro de nós? Dentro de cada um de nós em relação a tudo, em relação a sentimentos em todos os aspectos. Não é mesmo? Uns gostam de estudar, outros detestam estudar. Uns gostam de caminhar, outros não gostam de caminhar. Então, cada um tem um tipo de sentimento, tem um tipo de preferência, de coisas que são mais fortes dentro de nós. Cada um de nós tem isso, não é? E pensando nisso tudo, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a questão e o lado espiritual. Já que eu sou pastor, estou aqui para compartilhar com vocês e orar por vocês, eu vou para o lado espiritual. Nós vamos para o lado espiritual, que sou eu e a Áurea, minha esposa, não é? A pastora Áurea. Então, pensando nisso, eu coloquei aqui, sempre ouço afirmações como estas. Eu creio em Deus. Eu confio em Deus. Eu tenho Deus. Eu amo a Deus. Eu sirvo a Deus. Eu conheço Deus. Eu falo com Deus. Você já ouviu ou já disse alguma dessas coisas? Eu me lembro que há muitos anos atrás, há 49 anos atrás, quando uma senhora falou para mim de Jesus pela primeira vez, e ela veio falar comigo de Jesus, e ela falou, você precisa conhecer Jesus. E eu disse para ela, eu conheço, eu tenho ele dentro de mim. E ela falou comigo assim, eu acho que você não conhece, não. Porque se você conhecesse o Jesus que eu estou te falando, você não seria isso que você é. Você seria uma outra pessoa. E aquilo mexeu comigo. Porque eu tinha conhecimento e entendimento de Deus do meu jeito, da minha forma. Do jeito que eu achava que era. E quando eu conhecia Deus, eu vi que eu estava totalmente errado, equivocado em muitas coisas. Mediante essas afirmações, eu pergunto, baseado exatamente em que e por que ouvimos ou afirmamos
que nós cremos em Deus, que nós conhecemos Deus, que nós amamos Deus, que nós servimos Deus, que nós cremos em Deus, que nós confiamos nele. Baseado em quê, realmente? Qual que é o fundamento das nossas afirmações? Não é? O que eu tenho feito para poder afirmar tudo isso que eu digo? Por que dizemos que temos Deus ou que somos religiosos dessa ou daquela religião? Por que nós falamos isso? Qual que é a base que realmente nós temos? Qual resposta daremos para quem nos perguntar por que cremos em Deus ou professamos a religião que professamos ter? Qual é a resposta? Não é? Eu me lembro que muitas vezes você pergunta: por que você é dessa religião? Ah, porque minha mãe é, porque meu pai é, porque minha avó é, porque meu avô é. Mas você é só porque alguém foi ou alguém é. Mas você não tem uma resposta convincente que fala que você, o porquê realmente que você está servindo a Deus ou crendo em Deus nesta ou naquela religião. Qual resposta nós daríamos? Em duas situações muito importantes, quando Jesus estava caminhando com seus discípulos, ensinando aos seus discípulos, estava discipulando os seus discípulos, ensinando tudo para eles, em dois momentos diferentes, Jesus fez em cada um deles uma pergunta específica. E essas perguntas são perguntas chaves que nós devemos perguntar para nós mesmos. E vamos ver então, a primeira pergunta está no texto de Mateus, do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 ao 17. Nós vamos ler somente esses versículos. Vou pedir à pastora Áurea, minha esposa, que faça essa leitura bem pausada para nós. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Olha que coisa interessante. Jesus estava com seus discípulos e Jesus perguntou para eles. Ele fez uma pergunta direcionada a dois tipos de pessoas. Ele disse primeiro, a primeira pergunta perguntou para os discípulos: o que é que o povo lá fora, o que é que as pessoas lá fora dizem sobre o Filho do Homem? O que é que o povo fala acerca de mim, da minha pessoa? Interessante que, se nós estudarmos sobre religião, existem religiões que não são religiões cristãs, que não seguem a Jesus. Mas elas sempre afirmaram que Jesus foi um profeta, que Jesus foi um homem usado por Deus, apesar de eles não seguirem a Jesus. Eles sempre disseram e sempre dizem e afirmam e até usam palavras de Jesus dizendo: esse homem foi um profeta, esse homem. E Jesus perguntou para os discípulos: o que é que o povo lá fora fala a meu respeito? O que é que eles dizem a meu respeito? Quem eu sou? E os discípulos disseram: cada um fala uma coisa. Cada um pensa uma coisa. Cada um tem uma religião, cada um tem um entendimento. Não é? Uns dizem que tu és até Elias, que veio. Outros dizem que tu és Jeremias. Outros dizem que tu és um dos profetas. Cada um fala uma coisa. E é assim. Se você pergunta para o povo: quem é Jesus para você? Cada um vai dizer uma coisa. Porque cada um vai falar baseado no entendimento que tem, no conhecimento que tem, na bagagem que tem ou que não tem. Então, eles disseram: cada um fala uma coisa. Aí, Jesus então perguntou para eles que estavam caminhando com Jesus: e vocês? E vocês que caminham comigo? E vocês que dizem que são meus discípulos? E vocês que estão comigo o tempo todo? O que é que vocês dizem que eu sou? Foi quando Pedro
levantou e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Bar significa filho. Simão, filho de Jonas. Que não foi sangue nem carne quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Porque ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele estava dizendo: o Senhor é o Messias, porque a palavra Cristo é ungido, que é a tradução de Messias, de Messias, que significa o ungido de Deus, o Emanuel de Deus. O Senhor é o Emanuel, o Senhor é o prometido, o Senhor é o que os profetas falaram, o Senhor é a promessa de Deus, o Senhor é o cumprimento maravilhoso da graça de Deus em favor de nós, é o Senhor. O Senhor é o Jesus Cristo, é o Salvador ungido. O Senhor é o nosso Salvador, é o Senhor, o Senhor. Por isso que Jesus falou com Pedro: ah, Pedro, isso não veio da sua memória, isso não veio apenas da sua mente, isso não veio apenas porque você está falando, mas foi meu Pai quem revelou isso para você. Porque poucas pessoas viram Jesus como o ungido de Deus, como o Messias, como aquele que foi prometido por Deus através dos profetas. Até quando Isaías, há 750 anos antes de Cristo, ele profetizou no capítulo 7, versículo 14, ele falou para o povo de Israel: o Senhor mesmo vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será o Emanuel, o Deus conosco, o Deus humanado, o Deus encarnado. Ele fala: o Senhor vos dará um sinal. Depois, no capítulo 9, versículo 6, ele já não fala no futuro, ele já fala no passado até. Ele fala: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele fala de Jesus. E quando Jesus veio, poucos o reconheceram. Quando nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 1, fala assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando nós vamos no versículo 10, fala: ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O versículo 11 fala: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E o versículo 12 fala: mas a todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Que coisa maravilhosa, Pedro, você recebeu a revelação de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí eu te pergunto, se alguém perguntar para mim, para você, quem é Jesus para você? Que resposta nós temos para dar? O que você falaria? Ah, cada um fala uma coisa, cada um pensa uma coisa, ou você tem uma experiência com ele e você pode dizer: ele é o Salvador ungido que veio e salvou a minha vida e transformou a minha vida. Você tem um testemunho para falar de vida, de conhecimento na palavra, de entendimento na palavra, ou você não tem entendimento nenhum, não sabe nada, não sabe nem como falar, não sabe como responder. Né? Se alguém nos perguntar quem é Jesus para nós, o que responderíamos? Que conhecimento e entendimento temos sobre a pessoa de Jesus, sobre a pessoa de Deus Pai, sobre a pessoa do Espírito Santo? Qual tem sido a nossa experiência de vida como alguém que professa crer em Deus, ter em Deus, amar a Deus, servir a Deus e seguir a Deus? Qual tem sido a nossa base? Qual tem sido a nossa resposta? Por que falamos? Por que temos essa convicção? Será que nós temos conhecido a Deus da forma como nós precisamos conhecer? Será que nós podemos responder com todo o nosso coração: quem é Deus? Porque nós amamos Deus? Porque nós queremos Deus? E eu quero falar conosco, compartilhar com você hoje. Que resposta nós daríamos
se alguém fizesse para nós essa pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E você, o que você diz a respeito do Filho do Homem? Essa foi uma pergunta muito séria. E, infelizmente, essa é uma pergunta que muitas pessoas não sabem responder. Elas estão há anos frequentando cultos, mas elas não leem a Bíblia. Elas não estudam a palavra. Elas não tiram tempo de oração. Elas não tiram tempo para conhecer a Deus, para amar a Deus, para adorar a Deus. Elas só chegam atrasadas nos cultos. Não, tem uma coisa errada. Se essa pergunta fosse feita para nós, o que responderíamos? Eu acho que Deus está dando um tempinho para nós de quarentena, para que nós possamos pensar nisso e possamos amadurecer as nossas respostas e as nossas convicções, que nós falamos às vezes com tanta boca cheia, mas não temos respostas concretas. A outra pergunta que Jesus fez está no Evangelho de João, no capítulo de número 21, do versículo 15 ao 17. Ele fez essa pergunta especificamente para Pedro, mas essa pergunta é para mim e é para você também. É para todos nós, é para todos os discípulos. Preste atenção nisso. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Olha, Jesus faz a mesma pergunta para Pedro 3 vezes. Esse texto é um texto muito profundo e quando nós estudamos especificamente no grego, nós vimos as expressões de amor, que são expressões diferentes. Jesus pergunta usando ágape e Pedro responde filéus. Então eu não quero entrar nesse detalhe, mas o que eu quero saber, o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: a pergunta de Jesus para Pedro é: você me ama, Pedro? Você me ama mais do que esses? Você realmente me ama? Foram 3 vezes que Jesus perguntou. Então, a primeira vez ele fala, aqui onde que está o texto? Sim. A primeira vez ele fala, pastoreia, Apacenta. né? Apacenta os meus cordeiros. Apacentar, né, é estar conduzindo, levando, buscando, conduzindo no caminho, levando para o aprisco, cuidando. E pastorear é alimentar, é cuidar das feridas. Mas Jesus perguntou 3 vezes para Pedro: tu me amas? Se esta pergunta fosse feita para mim, para você, se Jesus chegasse agora e virasse para mim, para você e perguntasse: você me ama? Me responde. Será que os nossos lábios responderiam o que realmente está dentro do nosso coração? Ou será que os nossos lábios responderiam apenas por responder quando o coração está distante? Porque muitas vezes você pergunta para uma pessoa: você ama a Deus? Ah, eu amo sim. Eu amo a Deus. Por quê? Porque eu amo. Porque eu amo. Mas não tem resposta, não tem nada, não tem experiência, não tem uma vida com Deus. Não tem respeito, vive uma vida desregrada de qualquer jeito, faz um monte de coisas erradas e diz que ama a Deus. Então tem uma coisa errada. Jesus perguntou para Pedro: você me ama mesmo, Pedro?
Então faça o que você tem que fazer, que eu estou te mandando fazer. Você que diz que conhece a Deus, você que diz que ama a Deus, você que diz que serve a Deus, você que diz que tem temor de Deus, como tem sido a sua vida? Como tem sido a nossa vida? Que professamos crer em Deus, ter Deus na nossa vida, e que amamos a Deus, e que amamos Jesus. Como é que nós temos vivido? Como é que nós temos provado que nós amamos a Deus dentro da nossa casa, com a nossa esposa, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com o nosso patrão, com o nosso vizinho, com os nossos parentes, com os nossos amigos, até com os nossos inimigos? Como é que nós temos provado que nós amamos Jesus? Não foi à toa que Jesus fez essa pergunta. E não é por um acaso que ele está fazendo essa pergunta para nós, né? Qual é realmente a intensidade do nosso amor a Deus? E como temos demonstrado a Ele esse amor? O quanto temos crido e confiado nele, principalmente nesses dias de quarentena, nesses dias que não tem trabalho, nesses dias que o salário não chega, nesses dias que às vezes precisamos de uma cesta básica, nesses dias que precisamos ter paciência e muita paciência e muita paciência. Como é que nós estamos provando que nós temos Jesus na nossa vida, que nós temos Deus na nossa vida, que nós cremos em Deus, que nós confiamos em Deus, que nós acreditamos em Deus, que nós esperamos em Deus e que nós estamos firmados em Deus. E sabe de uma coisa? Nós não estamos no meio de mísseis, de guerra, de confusão, não. É um vírus, que é uma coisa terrível. Mas nós estamos trancados dentro da nossa casa. Nós não estamos sendo bombardeados e nem fugindo de um lugar para o outro, no relento, escondendo debaixo de escombros, não. Nós estamos cada um dentro da sua casa. Então, nós temos muito que agradecer a Deus. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele nos ama. E muitas vezes nós reclamamos e reclamamos. Sabe o que nós estamos provando? Nós não acreditamos em Deus. Nós não confiamos em Deus. É tudo da boca para fora. Como é que temos professado? Se Jesus entrar na nossa casa hoje, nessa quarentena, e perguntar: você me ama? Você vai falar: eu amo, mas quando é que vai terminar essa quarentena? Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou vencer tudo. Porque Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós vamos vencer também. O quanto realmente amamos e conhecemos a Deus. Como temos servido a Deus. Será que estamos como Ele deseja que estejamos? Será que estamos arraigados, alicerçados nele, na comunhão, no amor, no conhecimento, no testemunho, a cada dia? Será? Será que nós estamos arraigados? Estamos firmados nele, embasados nele. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 2, do versículo 6 ao 8. Leia bem pausada, pastora Áurea, por favor. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Olha, ora, como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor. Você recebeu Jesus, o Senhor? Eu recebi. Você recebeu? Amém. Nós recebemos. Então, ele está dizendo: assim como vocês receberam, ande nele.
caminhe nele. Leia de novo esse versículo, por favor. Assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Áurea, o que você entende? Leia de novo esse versículo aí, o versículo 7. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. O que você entende disso? Que do jeito que nós recebemos Jesus, nós temos que andar nele e ser firmados nele, ser edificados nele, confirmados na nossa fé. Então a nossa vida tem que estar firmada, fortificada, edificada no Senhor com ações de graças. Exato. E o outro versículo? Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Olha, não deixe, agora que você tem Deus na sua vida, não deixe que ninguém venha enredar você, conversar fiado na sua cabeça, falar lorota na sua cabeça, falar o que penso, o que acha, porque eu penso isso. Não, depois que nós estamos arraigados na palavra, que nós estamos alicerçados na palavra, nós estamos embasados na palavra, não existe mais nada importante do que a palavra na nossa vida. Então, o que as outras pessoas disserem, se está fora daquilo que aprendemos da palavra, isso não faz sentido mais na nossa vida. Mas toda pessoa que não é arraigada na palavra, que não tem o costume de estudar a palavra, que não tem o costume de viver a palavra, qualquer coisa que alguém fala lá fora já balança a fé, já estremece na base e já quer sair e já fica confuso. Mas aqui o apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, ele fala para eles: assim como vocês receberam ao Senhor Jesus, ande nele e fiquem arraigados nele, e não deixe que ninguém venha enredar na sua cabeça. Quantos crentes enredados, quantos cristãos que estão perturbados porque alguém disse isso, porque alguém falou aquilo, sabe por quê? Porque não estão embasados, não estão alicerçados, não estão acostumados a estudar a palavra, a ter comunhão com Deus, a caminhar com Deus, a viver com Deus e a amar a Deus de todo o coração, sabe? Acima de todas as coisas. Então, nós temos que pensar nisso. Se hoje o Senhor perguntar para mim, para você, você me ama? Não são os nossos lábios que vão responder. É a nossa vida que vai responder. São as nossas atitudes. É o nosso dia a dia. A nossa palavra deve ser a última coisa se nos perguntarem. Porque a nossa vida precisa falar muito mais do que as nossas palavras. Amar a Deus. Vamos ver agora o Evangelho. Só um momento. Vamos ver, eu fiz uma confusão aqui. Como tem sido o nosso amor a Deus? Como tem sido o nosso amor a Deus? Mateus, capítulo 22, de 34 a 40. É porque eu comecei a falar sobre isso, né? Mas vamos ver. Mateus, capítulo 22, do versículo 34 ao versículo de número 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, um dos homens intérpretes da lei, para testar a Jesus, perguntou a Jesus: qual é
o maior mandamento. E Deus disse para aquele homem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. E ao teu próximo como a você mesmo. E aí Jesus conclui dizendo assim: desses dois, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, desses dois dependem toda a lei e os profetas. Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu conheço o caráter de Deus. Eu conheço a personalidade de Deus. E isso nós somente conhecemos na palavra de Deus. Quem não conhece a palavra de Deus não ama a Deus acima de todas as coisas. Quem não conhece não sabe amar. Então, nós precisamos conhecer. E quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos. E Jesus falou: se você amar a mim, a Deus, sobre todas as coisas, é o teu próximo como a você mesmo. Se você cuidar do próximo como você cuida de você, desses dois mandamentos dependem toda a lei, toda a Torá, todo o livro de Levítico, todos os 5 livros da lei, de Gênesis a Deuteronômio. Desses dois, a lei depende desses 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos, Jesus falou, dependem as leis e os profetas. Tudo que os profetas falaram. Você pode conhecer tudo, mas se você não ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como você mesmo, você não está da forma como Deus quer que estejamos. Jesus perguntou para Pedro: você me ama, Pedro? Mais do que todos esses, como você disse? Você me ama mesmo? Vamos ver o outro texto, que é de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 a 28. Uma outra situação. Olha que coisa interessante. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isso e vivereis. O que farei para ser salvo, Senhor? Aquele intérprete da lei estava perguntando. O que eu posso fazer? Jesus falou, você conhece as leis? Está escrito: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí ele fala assim: faze isto e viverás. Faze isso e você terá a vida eterna. Porque lá no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 5, está escrito assim: o homem viverá pela palavra. Pela palavra. E a palavra é Jesus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por isso que Paulo fala aos Colossenses: aquele que recebeu Jesus, andai nele, com ele. Porque a vida está na palavra. A palavra é o verbo que se fez carne, é o Emanuel, é o Deus conosco, é Jesus em nós. Você ama Jesus? Você ama Deus de todo o teu coração? Interessante que o último profeta, que foi Malaquias, encerrando o período dos profetas, depois ficou mais de 400 anos sem a profecia, sem nada, e aí veio Jesus. Porque lá em Hebreus fala no capítulo 1, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, através de Jesus Cristo. Então o último profeta, Malaquias, ele fala sobre a situação nos últimos dias. Olha que coisa interessante, Malaquias 3:18.
Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então vereis. Todo mundo vê. Todo mundo enxerga. Até aquele que se faz de bobo, ele enxerga. Ele sabe quando uma pessoa é séria com Deus e quando não é. Ele sabe quando uma pessoa é fiel a Deus e quando não é. Ele sabe quando aquela pessoa, você pode contar com a oração dela, porque essa pessoa está em sintonia, em comunhão com Deus, e ele sabe que não deve contar com a oração de outra pessoa, porque aquela pessoa está por fora, não está com nada. Ela só diz que é cristã, só diz que tem Deus, só diz que ama Deus, mas a sua vida não condiz com nada disso que ela fala e professa. E Malaquias falou. Então nós vamos ver lá no final a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve a Deus. Eu tenho falado da diferença que existe entre as pessoas que se dizem cristãs e religiosas. Existe aquele que é adorador e que tem uma comunhão com Deus, e existe aquele que só é frequentador. O povo, muitos cristãos, estão vivendo em tamanha confusão e perturbação nesse tempo, porque eles a vida inteira foram somente frequentadores de cultos. Eles não desenvolveram uma comunhão com Deus. Eles não desenvolveram um conhecimento de Deus. Nunca quiseram participar de um estudo da palavra. Nunca quiseram participar de oração. Eles só quiseram ouvir profecias e coisas e promessas e um monte de coisa. Mas eles não têm nenhum conhecimento com Deus, não têm nenhuma comunhão com Deus, não sabem nada de Deus. E se perguntar por que você ama Deus, ele não vai saber responder. Então, existe aquele que é o adorador e aquele que é apenas espectador. Vamos ver João capítulo 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana, no versículo 23, porque a mulher samaritana falou com Jesus: aonde é que nós temos que adorar? Eu vejo que o Senhor é um profeta. E como eu reconheço, estou vendo que o Senhor é um profeta, diga para mim, onde é que nós temos que adorar? Porque nossos pais dizem que é no Monte Gerizim, mas vocês que são judeus dizem que é em Jerusalém. É em Jerusalém ou é no Monte Gerizim? Aonde que é que nós temos que adorar? Aí Jesus responde para essa mulher: mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A hora vem e já chegou, quando os verdadeiros adoradores, ele usa verdadeiro porque tem um mentiroso, tem aquele que não é verdadeiro. E quem não é verdadeiro aplaude e acha lindo e maravilhoso. Sabe? Porque quem é verdadeiro sabe que não está com nada. A hora vem, mulher, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são esses o que o Pai procura. A gente só procura alguma coisa que não é fácil de achar. Estão entendendo, amados? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é na carne e nem no papo furado, na conversa fiada, na mentira, no engano. É em espírito e em verdade. Agora vamos ver o espectador e o frequentador. Está em Mateus capítulo 15, versículo 8. Foi Jesus quem falou. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Se alguém perguntar para mim, para você, você ama Deus? Os nossos lábios vão falar o que está realmente no nosso coração? Jesus falou: esse povo me honra, só da boca para fora, porque o coração está longe de mim. Qual tem sido a intensidade do nosso amor a Deus e por quê? Quem realmente é Jesus para nós?
O que Jesus realmente significa e representa na nossa vida. Sabe de uma coisa? Deus está nos dando mais um tempinho de quarentena. Espicharam mais 15 dias, né? Será que é por um acaso? Que é à toa? Será que não é uma oportunidade que Deus está dando a mim e a você para buscarmos mais a Deus de todo o nosso coração? Aproveite esse tempo, porque esse tempo vai passar. Um dia Jesus falou para Jerusalém: vocês serão cercados por todos os lados e eles vos destruirão e atacarão, porque vocês não souberam aproveitar o tempo da sua visitação. Esse tempo de quarentena é um tempo que Deus está dando para mim e para você, para consertarmos a nossa vida, para consagrarmos a nossa vida e para reatarmos verdadeiramente o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou fazer uma oração. Áurea, você pode fazer essa oração para nós? Agradecendo, por favor. Senhor, te louvamos por tua palavra. Amém, Senhor. Essa palavra viva, essa palavra que transforma, Sim. essa palavra que nos alimenta, ó Deus, que nos confronta. Sim. Ó Deus, te louvamos porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bondoso e por causa desse amor, essa bondade e fidelidade, é por isso que o Senhor nos dá uma palavra como essa. Ó Deus. Ó Deus, nós queremos ser encontrados fiéis, Sim, te amando, sendo um verdadeiro adorador. Amém, Senhor. Nós queremos ser encontrados, ó Deus, fazendo parte do grupo daqueles que são justos, Sim, e não meu dos Pai. perversos. Fazendo parte do grupo daqueles que conhecem o Senhor, servem o Sim, Senhor meu e Pai. amam o Senhor, e não do outro grupo. Ó Deus. Ó Deus, que essa palavra venha produzir transformação na nossa vida hoje. Ó Deus, que naquilo que nós não estamos sendo da maneira que a tua palavra nos ensina, que teu Espírito nos convença, que teu Espírito nos transforme. Ó Deus, se há alguém que não conhece o Senhor, Ó Deus. que essa pessoa possa ter um encontro Sim, meu Pai. verdadeiro com Sim, o Senhor, sim. possa se render inteiramente ao Senhor. Amém, E Senhor. fazer parte daqueles que te amam, daqueles que te reconhecem como único e suficiente Salvador. Ó Deus, te louvamos por tua palavra hoje. Pai, nós amamos o Senhor. Amém, Senhor. Ó Deus, Espírito Santo, ensina-nos a amar mais de verdade. Ó Deus. A amar com as nossas atitudes, não de boca, mas de todo o coração, de toda força, de todo entendimento. Amém, Senhor. Ensina-nos, Espírito Santo, até para isso, até para te amar. Nós precisamos do Senhor. Pai, continua falando, continua moldando, continua agindo Sim, nas meu Pai. nossas vidas nesses dias, Deus, para que Ó a nossa Deus. vida agrade mais ao Senhor. Amém, Senhor. Ó Deus, nós queremos estar prontos à hora que a trombeta soar. Sim, ó Pai. Prontos à hora que o Senhor vier buscar a tua igreja. Nós queremos fazer parte daqueles que vão ouvir do Senhor. Seja bem-vindo. Amém, Seja Senhor. bem-vindo. Ó Deus, te louvamos porque é a tua palavra que nos limpa, a tua palavra que nos molda. E nós queremos, Deus, nós dizemos para o Senhor, nós queremos ser moldados por tua palavra. Amém. Te louvamos por essa palavra preciosa. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós e essa palavra possa produzir em nós o fruto que precisa ser produzido. Deus te abençoe. Nós amamos vocês e estamos com saudade de todos vocês. Amém. Um beijo no coração de cada um. Fica na paz. Amém.